Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês nesse feriadão de Tiradentes, depois de uma vitória do São Paulo, não é mesmo? O São Paulo vence a equipe do Santos, vence a primeira no Campeonato Brasileiro e dá uma respirada, dá uma aliviada na pressão. A gente vai falar um pouquinho sobre esta vitória do São Paulo e destacar algumas situações importantes. Também tem o Zubeldia buscando reforços, hein? E também tem rescisão de contrato no São Paulo. Então você que está chegando, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, beleza? Vamos nessa, hein? Tô contando com vocês nessa, Vamos falar um pouquinho do jogo? Até porque o São Paulo começou a partida com uma escalação diferente, né? São Paulo começou a partida com uma escalação diferente, poupando alguns jogadores. A dupla de zaga, por exemplo, foi poupada, não é? As laterais também não foram poupadas, mas, né, jogaram os seus principais, ou pelo menos o que a gente imagina que sejam os principais. E o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo do São Paulo foi algo espetacular, vamos ser bem sinceros, né? Foi muito bom. O São Paulo merecia ter saído com muito mais do que um 2-1 no caso, né? Um pênalti ali, que o Santos achou, essa é a realidade, o Santos achou aquele pênalti. O São Paulo foi muito superior, mas muito superior mesmo. Boa partida do Ferreirinha mais uma vez, se destacando. Está numa fase espetacular o camisa 11 do São Paulo, não é mesmo? Os garotos jogando e dando sequência, dando o seu talento. Inclusive o segundo gol sai depois de uma arrancada do Matheus Alves e ele dá um passe, que não foi um cruzamento, foi um passe para o André Silva, que fez o gol, foi lá comemorar no escudo do time, aquela coisa toda, não é? Enfim, Ferreirinha que nos últimos 4 jogos marcou 5 gols. Ele que tinha feito uma sequência de 47 jogos e 5 gols. Depois que o Neto falou que ia fazer o programa de tanga, o Ferreirinha resolveu jogar muita bola. Então seria bom se o Neto fizesse essa aposta com mais jogadores. Seria muito interessante, não é mesmo? E o São Paulo consegue, então, fazer o seu 2-0 logo no começo. Com 22 minutos, estava 2-0 para o São Paulo. E depois o São Paulo teve oportunidades, teve mais chances de buscar o terceiro, o quarto gol no primeiro tempo. Porém, faltou ali um pouco de capricho, faltou um pouco de detalhe. O 2-0 no placar dá essa sensação de um pouco mais de tranquilidade, e aí o São Paulo acabou diminuindo o ritmo. Numa bola que foi alçada na área, o Santos achou o pênalti, o Tiquinho Soares bateu, mérito do Tiquinho, fez o seu primeiro gol. E depois, gente, aí eu não sei o que aconteceu, mas no segundo tempo, uma coisa completamente aleatória, né? O time do São Paulo tendo aí uma atitude não muito grande, podemos dizer assim, acabou ficando, não sei, eu entendo que o 2-1 dava uma situação diferente, o time do Santos ia vir para cima, o time do Santos ia atacar o São Paulo, mas eu achava que daria para fazer algo melhor. E aí o São Paulo passou sufoco no segundo tempo. Só para trazer eu trouxe o número do Ferreirinha, são 5 gols nos últimos 5 jogos. O André Silva são 7 jogos como titular e 7 gols. Então, assim, também tá bem o André Silva. Apesar daquela treta, não é um primor técnico, não é um cara que você olha e fala, nossa senhora, é o melhor, mas é um jogador importante. É um jogador que tem feito seus gols. E isso que importa. Ele tem ajudado o São Paulo, tem feito os seus gols. Eu acho que isso é o importante, não é mesmo? Bom, falando um pouco mais do jogo em si, eu acho que faltou algumas situações
para o time do São Paulo no segundo tempo, mas vale a pena ressaltar que o São Paulo também tinha muitos jogadores da base, né? Por o elenco estar mexido, o Zubeldia foi fazendo as alterações, foi conseguindo fazer as suas alterações e foi conseguindo colocar o São Paulo, não vou dizer em igualdade, mas acabou tendo um segundo tempo abaixo do primeiro, isso é um fato. E o São Paulo passou ali um certo sufoco e no final o Rafael foi brilhante, mais uma vez o goleiro do São Paulo salvando, garantindo o resultado, a primeira vitória do São Paulo com a defesa espetacular no último minuto. Então assim, no frigir dos ovos era importante até porque a gente precisava vencer no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo começou a rodada, o seu jogo, na verdade, na zona de rebaixamento. Começou a primeira vez que o São Paulo esteve na zona de rebaixamento. E esse número, e essa posição na zona de rebaixamento, colocou um número interessante na conta do seu Júlio Casares. Todos os anos de presidência do Júlio Casares, o São Paulo passou, pelo menos, pela zona de rebaixamento. Interessante, né? Isso mostra como é a gestão desse São Paulo, não é mesmo? Como é a gestão do Júlio Casares. Dívida que só aumenta, não vou dizer some, né? Porque eu vou estar sendo muito leviano, mas dívida que aumenta, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro das receitas. Ontem, 52 mil pessoas no estádio do Morumbi, um baita público, e a gente não sabe o que acontece, só sabe que a gestão está cada vez pior, não é mesmo? Enfim, mas fica aí o dado curioso em relação ao trabalho do Casares. Além disso, com esse resultado, o São Paulo começou na zona de rebaixamento e dá uma saltada na tabela. Vai para a 10ª posição, com 7 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 4 empates. São Paulo é um dos invictos na competição, ainda não perdeu, junto com o Palmeiras e o Flamengo. Porém, lembrando a vocês, enquanto o São Paulo ainda não perdeu, junto com o Flamengo e Palmeiras, os dois são líder e vice-líder. É mesmo? O Palmeiras tem 13 pontos e o Flamengo tem 11 pontos. Nesse momento, o Flamengo tem 4 pontos a mais que o São Paulo e o Palmeiras tem 5 pontos, tem 6 pontos, né? 6 pontos a mais que o São Paulo. Então, assim, eu entendo, está invicto, mas essa invencibilidade que não serve para muita coisa, porque poderia ter empatado mais uma vez e estava na beira do rebaixamento. Mas a vitória veio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Zubeldia, que ele busca reforços. É isso mesmo, mas internamente. Ele falou na coletiva, abre aspas para o Zubeldia, agora temos que buscar situações dentro do time para que se sinta o menos possível a ausência dele, no caso do Caleri aqui, né? Hoje, o André fez um grande jogo. Podem me perguntar por que não entrou o Rian. Acho que o jogo, e pelo cansaço do André, indicava que sim. Mas os últimos minutos tiveram muitas bolas paradas e temos que compensar essa situação. Não é algo que muitas equipes prestam atenção. O torcedor possivelmente não. O centroavante é o primeiro defensor da bola parada. Tinha de trocar ele, mas tinha de prestar atenção nisso também. Então tá aí o porquê que não teve oportunidade o Rian Francisco nesta partida de ontem. Eu vou ser bem sincero para você, eu entendo, mas não compreendo, né? Eu não sei se o André Silva é tão mais alto assim que o Rian, não sei quanto o Rian nem o nosso André Silva, mas não se, né? Cada o posicionamento importante, né? Para você poder ter a situação. O nosso Alan Franco não é dos zagueiros mais altos, mas acaba sendo bom pela bola aérea. Mas, enfim, eu compreendi, mas não entendi. Mas tá tudo certo também, porque o Zubeldia explicou ali do jeito dele, não é mesmo? Vamos trazer uma informação, porque teve um contrato rescindido, isso mesmo, viu? Teve contrato rescindido no dia de ontem, mas calma, não é de jogador
e muito menos de treinador. É o contrato da Viva Sorte. Foi rescindido por divergências e, podemos dizer, em rota de colisão com o patrocinador master do São Paulo, a Superbet. Por isso, foi rescindido o contrato da Viva Sorte. A Superbet teria exigido explicações e se posicionou contrário à ideia de ter um concorrente do mesmo ramo do que o patrocinador master do São Paulo. Por quê? Porque a Viva Sorte lançou recentemente também a sua própria bet, a sua própria casa de aposta, a Viva Bet, não é mesmo? Então, a Viva Sorte achou que tinha um conflito aí da Superbet com a Viva Sorte, e aí acabou sendo rescindido esse contrato. Menos dinheiro que entra para o São Paulo, não é mesmo? Agora vai ter que procurar um outro patrocinador aí para que possa suprir, de repente, essa situação. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe aí nos comentários o que você achou da partida do São Paulo. Para você, quem foi o melhor em campo? Pela defesa, vou ficar com o São Rafael. Forte abraço, cuidem-se todos